Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Estou esperando vocês começarem a chegar para poder me dar um feedback aí do áudio, do vídeo. Já está começando a chegar. Boa noite. Enquanto vocês vão chegando, a gente já vai aqui fazendo uma prévia da nossa. Boa noite, Claudeci. Como é que tá aí o áudio? Tá tranquilo? E o vídeo? Eu espero que sim. Boa noite, Aline, Analice. Muito boa noite. É uma felicidade muito grande ver você chegando aqui. Saudade muito grande de estar aí com vocês também. Eu acho que isso está mais pertinho, né? Acho que está mais pertinho a possibilidade da gente brevemente se reencontrar. Claudeci está mandando aqui um abraço fraterno, áudio e imagens tão ótimos, que bom, que bom. E aí hoje vamos ter um momento muito maravilhoso. Eu sempre falo que estar com vocês é maravilhoso. Eu me sinto bem. É algo que eu falo com toda sinceridade para vocês. Faz muito bem para mim, para nossas almas. Boa noite, Mary. Boa noite, Anália. Boa noite, Luiz Cláudio. Então é uma felicidade muito grande ver vocês chegando. E aí, olha, se vocês quiserem interagir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui. Boa noite, Raimunda. Ô, minha linda. Abençoados são vocês, né? É uma bênção estarmos aqui reunidos. Boa noite, Lenice. Eu vim agora de uma casa espírita aí em Arthur Lundgren, em Paulista, chamado Redentor. E foi uma bênção, né? Primeiro porque é mês de aniversário lá do Redentor e houve uma apresentação musical. E aí eu fiquei maravilhado, encantado com dois cantores, dois artistas, André Luiz e Rafael. O André Luiz, ele é dirigente de uma casa espírita em Paulista, uma casa de Francisco também, mas ele canta maravilhosamente. Eu fiquei encantado em ouvi-los cantar. E tem uma música lindíssima que ele cantou, que ali não é uma música, é uma prece, uma música chamada Plena. Eu fiquei encantado com a música que eu ouvi. E uma coisa eu falo para vocês, né? Na noite de hoje nós vamos aproveitar muito nosso momento e eu vou aqui fazer algumas revelações para vocês, tá bom? Quando eu comecei o meu trabalho de divulgação doutrinária, eu comecei a ter alguns sonhos, né? E algumas coisas foram sendo passadas para mim. E aí, boa noite, Mary. Obrigado, minha linda, obrigado. Entre o que eu fui sentindo, a inspiração da espiritualidade, né, a intuição para o trabalho, uma das coisas que eu achei mais importante, seu Claudivan, estava sentindo sua falta. Boa noite, meu prezado, está falando aqui seu Claudivan. Eu, Dona Ceci, estamos presentes, que maravilha. Maravilha vai ser quando nos reencontrarmos aí nessa casa abençoada, com toda essa equipe, com toda essa família, com toda essa família, o Caminho da Luz aí, a gente vai com certeza se reencontrar, se abraçar, mesmo que seja cada um pouquinho de distância, mas a gente vai sim. Então, boa noite, Raimunda. Nós, graças a Deus, aí, Claudio colocou aqui breve, eu sei disso, está mais próximo que distante. E aí, o que é que eu falo para vocês? Quando eu comecei o trabalho de divulgação, eu fui sentindo o encaminhamento e a condução do meu trabalho aos poucos. Boa noite, Janete. E como foi esse encaminhamento para o trabalho? Eu sempre senti um toque. Boa noite, Braga. Boa noite. Eu sempre senti uma inclinação para o trabalho e uma vez eu escutei num sonho uma música. Essa música eu já conhecia, mas escutá-la no sonho foi uma indicação de como seria parte do meu trabalho. O nome da música é Oração pela Paz.
E é uma música franciscana, né? O cantor, ele diz assim, Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor. Boa noite, Joseli. Boa noite. Que bom lhe rever. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve... Aí ele vai cantando, feito uma música franciscana, né? E aí tem uma passagem nessa música que eu acho lindíssima. Ele fala de voz e vez. Porque existem muitas pessoas que não têm vez na nossa sociedade. Existem muitas pessoas que não têm voz. Elas são praticamente invisíveis. No nosso estudo de hoje, no nosso trabalho de hoje, nós vamos falar um pouco disso aí. Das pessoas que não têm voz, das pessoas que não têm vez, de como resgatar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Sempre a nossa busca, a nossa perspectiva é trabalhar dentro desse contexto. E é tudo isso aí que a gente vai fazer no nosso Evangelho. Enquanto vocês estão chegando, eu vou aqui conversando com vocês e nós vamos fazer uma prece, tá bom? Eu gosto sempre de fazer uma prece diferente. Na prece, nós não precisamos fechar os olhos. Eu gosto de fechar os olhos às vezes, mas eu não preciso obrigatoriamente fechar os olhos. Na prece, eu não preciso citar uma prece conhecida, ritualista. Não, a prece é do coração, é do sentimento. E, Joseli, obrigado. É uma prece do sentimento. É o que está de dentro de você. Então é isso que nós vamos agora cultivar nas nossas casas. Na nossa casa física e na nossa casa mental. E nos nossos corações, tá bom? Então, vamos pedir a Jesus e às equipes espirituais da Associação Espírita, o Caminho da Luz, das nossas casas espíritas, das casas espíritas, dos templos religiosos, desse planeta abençoado, de onde quer que se encontrem, que esses amigos espirituais possam agora, nesse momento, nos inspirar, nos conceder um momento de inspiração e que os espíritos que se encontram em nossas casas, eles possam compartilhar, participar conosco desse momento de Evangelho, apesar de nossas fraquezas, de nossas limitações. Boa noite, Marineide. De nossas fraquezas, limitações, imperfeições. Nós pedimos a eles e elas que nos perdoem. Se nós os magoamos, os ferimos, nós entendemos que no passado nós tínhamos uma inclinação a acreditar que para a gente crescer, para a gente vencer, a gente tinha que derrubar alguém, tinha que prejudicar alguém. Nesse momento nós entendemos que ninguém cresce, ninguém avança derrubando as pessoas, prejudicando as pessoas. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de Jesus em nossos corações. E para que a semente do Evangelho floresça em nossos corações. Boa noite, Ivonete. Para que a semente do Evangelho floresça em nossos corações, o que nós precisamos é de misericórdia, de compaixão e de perdão. Lembrem-se na mensagem de hoje, misericórdia, compaixão e perdão, e que Jesus abençoe as casas, as famílias, de todos aqueles que se encontram aqui, daqueles que aqui também não puderam se encontrar, não tem problema, que o amor do Cristo, que é um amor do tamanho do universo, é um amor sem tamanho, é um amor extremamente caloroso, que somente uma faísca, como nos diz a prece de Cáritas, é capaz de iluminar todo esse planeta, que possa iluminar nossas vidas e as vidas de todos aqueles que precisam dessa mensagem. Muita paz para todos e todas. Então, gente, boa noite, Robério, boa noite. A nossa mensagem de hoje é uma mensagem extremamente do Evangelho. E nós vamos mostrar a importância da compreensão do resgate de Jesus. Do Jesus que veio para nos trazer a inspiração da mensagem. Do Jesus que vem para estar junto aos mais necessitados, às minorias, aos perseguidos, àqueles que não têm voz e daqueles que não têm vez. Então a música Oração pela Paz, o cantor fala: onde houver um irmão. Boa noite, Inês. Boa noite, Sandra. Por favor, se alguém passar por aqui e eu não der uma boa noite, pode me chamar a atenção, que eu sempre gosto de dar uma boa noite para todos que estão chegando. Então, a voz e a vez que ele fala é porque nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais
nós estamos encontrando pessoas sem voz e sem vez. Por isso que na música ele diz assim: onde houver um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero lá no seu coração semear alegria. Boa noite, Simone, boa noite, para colher gratidão. E essa estrofe da música eu acho muito significativa para mim, porque nós encontramos na sociedade pessoas que estão cada vez mais invisíveis, encarnadas, não desencarnadas. Mesmo encarnadas, elas estão cada vez mais invisíveis. Parece que elas não são vistas. E nós precisamos aprender que a mensagem, o resgate da essência do Evangelho de Jesus é justamente para os que estão sendo oprimidos, para aqueles que são excluídos. Jesus foi em busca da massa, foi em busca dos guetos. Jesus se estendeu para todos aqueles que precisavam e precisam da sua mensagem. E quando nós falamos isso, é porque nós vamos perceber verdadeiramente que para cultivar os valores do Evangelho no nosso coração, estabelecer misericórdia, compaixão e perdão, nós precisamos avançar dentro desses princípios. Hoje eu estava em uma casa espírita, divulgando esse trabalho e falando um pouco e conversando sobre isso. E eu ouvi e conversei com uma ou duas pessoas que me relataram situações de dificuldade e às vezes de lidar com as pessoas que não entendem a necessidade da compreensão e da grandeza do Evangelho Redivivo. Quando eu falo para vocês Evangelho Redivivo, é que o Evangelho estava na UTI da vida, estava entubado, perto do desencarne, quando surge a luz do Consolador. E o Consolador chega para resgatar, é justamente essa essência de compaixão, de perdão, de misericórdia. Eu vou trazer uma parábola aqui para vocês, que ela é adaptada por Rubem Alves, é uma parábola linda. Vocês conhecem a parábola do Bom Samaritano? Parábola do Bom Samaritano, adaptada ao nosso momento presente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parábola. E por que nós vamos citar isso? Porque nós vamos ver na sociedade várias vozes dos excluídos, daqueles que têm dificuldade. Nos meus sonhos, eu sempre senti uma inclinação do mundo espiritual para que eu enfatizasse muito a questão das pessoas, daqueles que sofrem opressão, que eu trabalhasse muito suicídio, que trabalhasse muito... Boa noite, Simone. Simone colocou aqui: quando for possível, me envia um centro que possa participar. Estou precisando. Com certeza, minha irmã. Com certeza. Você me manda... Você vai me falar da sua localização e aí eu vou te enviar, sim, uma casa espírita que fique mais próxima de você, tá bom? E aí o que é que acontece, gente? Com essa voz das pessoas que nós falamos, que passam por momentos de tanta dificuldade, numa sociedade que cada vez mais ela tem banalizado e tem colocado, feito um rolo compressor àqueles que passam por cima dos outros. E nós precisamos compreender que o resgate do Evangelho, Claudivan colocou aqui, é a missão mais importante de cada um de nós, trabalhar o Evangelho em prol dos necessitados. Muito bem, Claudivan. É isso mesmo. E nós vamos compreendendo, gente, que nesse processo de Evangelho em que nós imaginamos que trabalhamos em relação ao nosso próximo, nós verdadeiramente trabalhamos por nós. E hoje, quando eu falava na Casa Espírita, ontem se comemorou o Dia da Consciência Negra. E aí a pessoa que fez a direção do trabalho, ele fez um alerta acerca das dificuldades do racismo. E nós vamos encontrar racismo até dentro do próprio movimento espírita. Eu ouvi uma pessoa falando assim, e ela colocou lá: olhe, o espiritismo ainda tem racismo. Eu disse: não. Eu respondi no privado da pessoa, no grupo, eu disse: espiritismo não é racista. O espiritismo é uma doutrina de libertação. Kardec era humanista. Mas o movimento espírita, aí não se confunda espiritismo com movimento espírita. No movimento espírita nós vamos encontrar tudo isso aí. Porque o movimento espírita somos nós, pessoas extremamente imperfeitas. Nós vamos encontrar no movimento espírita pessoas homofóbicas, pessoas que não têm respeito com as diferenças e a diversidade, pessoas intolerantes, pessoas racistas, preconceituosas. Nós vamos encontrar no movimento. Então eu conversava um dia com um amigo que frequenta a Umbanda. E ele disse assim: vocês espíritas são muito elitistas. Eu disse: espíritas não.
O espiritismo não é elitista. O espiritismo não é elitista. Mas no movimento espírita, nós vamos encontrar muita gente elitista sim. De se achar melhor do que os outros, de acreditar que nossos irmãos e irmãs que professam outras crenças religiosas são inferiores e não são. Nós precisamos compreender, e o codificador colocou lá no Homem de Bem, a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem resume tudo. Essa mensagem resume tudo, qual é o perfil que nós precisamos compreender para construir a base da nossa referência espiritual. O Espiritismo é essa doutrina de libertação. Para que vocês tenham uma ideia, nós vamos aqui fazer. Eu fiz essa introdução com vocês, e aí vocês vão lembrar que semana passada, ou foi semana retrasada, desencarnou um artista que caiu, né, houve um acidente de avião, e eu fiquei observando e disse, meu Deus, nesse momento, muitas pessoas passaram a fazer uma reflexão de vida. Simone colocou aqui, a começar a expressão espírita de mesa branca. Simone, essa expressão não é correta, é isso mesmo. Não existe espírita de mesa branca. O que existe é espiritismo. Fugir dos princípios codificados e postulados por Allan Kardec não é espiritismo, mas merece todo o nosso respeito. O candomblé, a umbanda, todos merecem o nosso respeito. Embora não sejam espíritas, mas trabalham com mediunidade, trabalham com reencarnação. O espiritismo, ele não é a única expressão mediúnica do planeta. O espiritismo é a expressão que estudou mediunidade, em todo esse contexto. Mas nossos irmãos de outras crenças religiosas são nossos irmãos e irmãs. Nossos irmãos e irmãs, independente. Eu conheço pessoas maravilhosas, espíritos iluminados. Adolfo Bezerra de Menezes também já assessorou e já instruiu médiuns na Umbanda para evitar que a Umbanda se transformasse em um rito de desequilíbrios. A espiritualidade iluminada, os amigos espirituais também assessoram aqueles encarnados que trabalham junto à Umbanda dentro dos princípios postulados por Jesus. Eu já vi médiuns da Umbanda tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo. Já conversei com pesquisadores de Umbanda que conhecem mais de Espiritismo do que muito espírita. Então nós não podemos ser racistas, preconceituosos, intolerantes em relação àqueles que pensam diferente de nós. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Jesus é Evangelho de acolhimento. É Evangelho de acolhimento. É o acolhimento, é aquele coração de mãe. Eu não indico coração de pai, é coração de mãe, porque quando nós falamos em coração de mãe, não há nada maior do que coração de mãe. Então, nas nossas referências, nós vamos observar que quando na música ele diz, quando encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero lá no seu coração semear alegria para colher gratidão, porque toda vez que você semeia alegria, toda vez que você semeia o Evangelho de Jesus no coração de alguém, você vai colher gratidão para a sua vida, para as vidas, para todos nós. Nós precisamos compreender que a expressão do acolhimento é a expressão do Evangelho. Por isso que Jesus tem uma parábola que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano já começa com um termo errado, bom samaritano. Ou seja, significa que tem samaritanos que não são bons, aquele é bom. Não é essa a expressão correta, é parábola do samaritano. E na parábola do samaritano, nós vamos compreender ainda mais o Jesus audacioso. O Jesus que vem para corromper preconceitos e romper barreiras, porque o samaritano era a escória da sociedade. O samaritano era a escória da sociedade. Se você puder refletir hoje o que é a escória da sociedade do seu ponto de vista, como as pessoas são encaradas por aqui, boa noite, Sérgio, boa noite. Você vai entender o que é considerado a escória da sociedade. Então, na época, quando os sacerdotes, aqueles doutores da lei, se aproximam de Jesus e perguntam para ele quem era o seu próximo, Jesus conta a parábola do samaritano. E por que ele usa a parábola do samaritano? Para provocar. Jesus usa a parábola para provocar. Jesus não temia defender os mais fracos, os perseguidos, os oprimidos, os que não têm voz e nem vez. Jesus não se escondia do processo. Jesus encarava com muito jeito, com
com muito jeito de ser e com muito acolhimento, porque esse é o estilo de Jesus. Porque Jesus não veio para um, para outro, Jesus veio para todos, Jesus veio para todas. Mas ele escolheu a parábola do samaritano e Jesus, quando volta de Jerusalém, ele passa pela Samaria e ele poderia não ter passado pela Samaria, que era um caminho mais perigoso, mais difícil, mas ele escolhe passar porque ele queria se encontrar com os samaritanos que eram tão renegados entre os judeus. E ele vai diante de uma fonte com sede e há uma mulher samaritana, ele se dirige para aquela mulher e ela fica impactada porque ele além de judeu, ela olha para ele como quem diz assim, eu sou uma samaritana, como é que você se dirige para mim? Né? E ele, além de se dirigir para ela, sendo samaritano, uma mulher, ele olha para ela e diz assim, se soubesses quem fala contigo, tu é que me pedirias de beber. Porque essa água que me ofereces vai matar minha sede, mas a água que eu te ofereço é a água da vida, e todos aqueles que tomarem a água da vida jamais voltarão a ter a sede da alma. Então Jesus se dirige àquela mulher porque ele traz dentro de si o impacto da mensagem do Evangelho encarnado na sua própria vida. E aí, quando ele conta a parábola do samaritano, vocês vão lembrar que ele conta que um homem veio de Jerusalém, ele vinha descendo de Jerusalém, quando ele foi assaltado, espancado e deixado ali naquele caminho para morrer. E na parábola vai passando um sacerdote judeu, e ele vai contar que vai passando também um levita. Ele vai contar tudo isso na parábola. Então, o que é que nós vamos fazer? Para que você entenda o que é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho é o Jesus diferente de tudo que nós conhecemos na maioria das religiões lá fora. O Jesus que o Espiritismo resgata é o Jesus redivivo. É o Jesus da essência, da verdade, do caminho, da paz. E aí, vamos trazer essa parábola para o nosso momento presente. Eu conversava hoje lá no Redentor, eu disse, olha, vocês conhecem o Alto da Sé em Olinda? Aí eles disseram, não, nós conhecemos o Alto da Sé em Olinda. Então, vamos trazer a parábola do samaritano, adaptada para hoje, através da inspiração de um grande filósofo, poeta, professor, teólogo, estudioso, chamado Rubem Alves, que inclusive, próximo do seu desencarne, conheceu a doutrina dos Espíritos. E ele era evangélico, mas ele conheceu o Espiritismo e trouxe um profundo impacto na vida do Rubem Alves, e ele chama Parábola do Bom Travesti. Por que ele usa o termo parábola do bom travesti? Porque eu conheço pessoas e famílias que dizem assim, Josué, eu até tolero um gay, um homoafetivo, homossexual, mas um travesti não. Então o Rubem Alves, ele traz a parábola do bom travesti, porque na essência da mensagem do Evangelho não tem ninguém que Jesus não ame profundamente. Não importa o que você seja, você não tem ninguém que Jesus não tenha profundo amor. E Jesus, percebam vocês, a única coisa que o deixava indignado era em relação aos fariseus e aos sacerdotes hipócritas, porque comercializavam os dons de Deus. E ele até fala isso em uma de suas mensagens, naquele momento em que ele expulsa os vendilhões do templo. Aquilo é uma alegoria aos que comercializam as faculdades espirituais. Jesus está ali derrubando uns que comercializavam alguma coisa, porque na época de Jesus, os hebreus eles faziam muito isso. Eles faziam uma espécie de teatro. Era hábito deles. Eles faziam para chamar a atenção, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, eles, para chamarem a atenção, eles faziam uma espécie de teatralização. Então, Jesus, naquele momento, chega no templo, e Jesus não chega invadindo o templo, porque senão havia ali muito policiamento no templo. Mas ele simbolicamente quer mostrar que o templo estava sendo tomado por aqueles que comercializavam, que ele chamava de mercadores do templo. E aí, na parábola do bom travesti, o Rubem Alves, eu vou adaptar para Pernambuco, tá bom, gente? A gente vai adaptar a parábola para Pernambuco para a gente compreender um pouco dessa parábola de Jesus em nossas vidas. Aí a gente vai contar, então, eu vou aqui fazer uma analogia ao próprio Rubem Alves. Vai descendo um homem que havia trabalhado a noite todinha no Alto da Sé em Olinda. Ele era um garçom. Ele havia passado a noite todinha trabalhando para sustentar a sua família, que passava dificuldades.
E com o dinheiro das gorjetas, que ele havia apurado à noite, ele trabalhou até a madrugada do domingo. Então, mais ou menos para as 3, 4 horas da manhã do domingo, ele vai descendo, não tinha ônibus ainda, ele vai descendo andando o Alto da Sé, para pegar um ônibus embaixo, quando ele é abordado por ladrões que o saqueiam, roubam e o espancam. Então ele fica espancado ali, deitado, sofrendo todos os abusos que alguém que é espancado e roubado poderia passar. E aí é que você vai compreender agora a parábola e o evangelho de Jesus aplicado ao momento presente. Então, na hora que aquele homem está ali espancado e machucado, no lugar do sacerdote hebreu vai passando um sacerdote católico. E o sacerdote vê aquele homem ali machucado e vai até ele. E ele diz, meu Deus, que absurdo. Foi espancado, foi roubado, mas olha, eu tenho um compromisso agora. Eu tenho uma missa dominical, eu não posso parar para lhe ajudar. Mas eu vou pedir a Deus, eu vou mandar alguém ligar ou então outra pessoa vir ajudar, mas eu não posso e passa direto. O sacerdote católico passa direto porque ele não teve tempo de parar ali para ajudar aquele homem. Vai passando também nas imediações um pastor protestante. E o pastor protestante, ele vê que o homem está ali deitado e ele vai ao encontro dele, diz, mas meu irmão, o que foi que aconteceu com você? Você foi machucado, espancado, roubado, mas eu estou tão apressado. Eu estou tão apressado que eu tenho um culto agora matinal e eu não posso parar, porque tem muitas pessoas me esperando. Mas o que eu posso é oferecer a você a salvação, se você acreditar em nome de Jesus. Então ele pede para que o homem, mesmo machucado, levante a mão e aceite Jesus. E aí o homem, com muita dificuldade, não consegue levantar a mão, o próprio pastor pega a mão dele, levanta e diz assim, você está salvo, em nome de Jesus, e vai embora seguindo o seu caminho. Na parábola de Jesus, na parábola original, ele conta exatamente assim, um sacerdote, um levita, todos os religiosos passando por ali, mas nenhum vai assistir aquele homem. E quem é que está faltando nessa parábola para a gente contar? Qual é o religioso que está faltando ali? Eu falei de sacerdote católico, eu falei de pastor protestante, mas também tem um espírita. Aí alguém diz assim para mim, mas Josué, até o espírita? Claro que até o espírita. Porque, olha, você não pode confundir espiritismo com movimento espírita. O espiritismo é uma doutrina perfeita, mas o movimento espírita você nem imagina. Eu tiro pela quantidade de absurdos que eu vejo dentro das próprias casas espíritas. Pessoas racistas, intolerantes, pessoas homofóbicas, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Se você é assim, não precisa você se martirizar. Josué, eu sou racista, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu já ouvi isso. Você não se martirize, mas você trabalhe o evangelho, implante com urgência a prática da prece e a busca do reconhecimento do erro de ser assim, para que você possa ser inspirado pelas equipes espirituais que possam lhe abençoar e lhe iluminar. Boa noite, Bel, boa noite. Para que possam lhe iluminar, para que você tenha um alcance e a compreensão da grandeza da mensagem. Então o Espírito vai passando ali e vê aquele homem caído, machucado. E também vai ao encontro dele. Chegando ao encontro dele, o Espírito olha para ele e diz assim, meu irmão, o que foi que houve com você? Você foi espancado, mas olha, provavelmente você já espancou alguém. Porque se você não tivesse espancado alguém, você não seria espancado agora. Você sabe que é a lei do retorno, é a lei do karma. Mas tudo bem, eu tenho, ela botou aqui, Bel é Betânia, muito bem, Betânia, foi bom esclarecer, porque eu vejo aqui a imagem bem pequenininha, eu estou aqui fazendo no celular, aí eu só consigo ler, mas eu não consigo visualizar a imagem de vocês direitinho aqui não. Aí o que é que acontece? Ele observa para aquele homem que está ali sofrendo, e ele mesmo sendo ele espírita, ele diz, olha, você deve ter machucado alguém, se você não tivesse machucado, você não seria machucada. Nós estamos aqui presenciando agora a própria lei do retorno. Quando eu falo isso para vocês, gente, é porque eu já ouvi isso. Eu já vi espírita que se omitiu de fazer o seu trabalho, a sua tarefa, sob circunstâncias em que justificou isso ou aquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um conhecido que ele mora num prédio onde ele tem um vizinho que é da casa espírita que ele frequenta. O filho dele passou mal.
O filho dele passou mal e ele ficou, meu Deus, a quem eu ligo agora para me ajudar? Ele ligou para o vizinho, que é espírita, e amigo dele da casa espírita. Ele disse, fulano, meu filho está passando mal, eu queria que você me socorresse e me ajudasse a levar ele no hospital. Aí o amigo espírita no telefone respondeu para ele, não liga para a ambulância? Ele disse, mas você não pode me levar? Ele disse, posso não, porque é a hora do meu evangelho. Eu pergunto, que evangelho é esse? Quando o verdadeiro evangelho é a prática do serviço de amor, o evangelho mais forte que existe. Não é o evangelho do livro que você abre, das palavras que você fala, são das ações, é da prática. É como disse Madre Teresa de Calcutá, as mãos que trabalham, elas gritam mais que os lábios que oram. É preciso trabalhar e servir. Então, o Espírito olhou para aquele cidadão que estava ali. Boa noite, Janete. Boa noite, Simone. O Espírito olhou para aquele cidadão que estava ali deitado e disse para ele, meu irmão, eu queria muito lhe ajudar, mas eu tenho um horário na campanha do quilo. Eu tenho que ir para a campanha do quilo, eu tenho que angariar alimentos para as pessoas que passam necessidade. Deixou o pobre garçom ali deitado, espancado, machucado, humilhado, e foi e seguiu. E olha que eu já vi espírita fazer isso, eu já vi espírita ser cruel até na hora de consolar. Alguém que perdeu um filho, uma filha, alguém que está com uma dor muito grande, de um pai, de uma mãe que perdeu que eu falo entre aspas, porque ninguém perde ninguém, mas quando desencarna alguém que você ama, você sente muita saudade, você sente a dor do desencarne. Ah, Josué, eu não sinto porque eu sou espírita. Não é espírita, é insensível. Só um insensível não sente a saudade, não sente aquele momento de passagem. Sente. Todos nós que amamos, nós sentimos. Nós não nos desesperamos. A Raimunda colocou aqui, coitado do garçom. A gente vai voltar para o garçom ainda, Raimunda. Daqui a pouco a gente volta com a parábola de Jesus, adaptada ao momento presente, ao nosso momento de agora. E aí o que é que acontece? Eu já vi espírita na hora de consolar alguém que chegou, mas eu acabei de perder minha filha, que desencarnou, e o espírita olhar para o irmão, a irmã e falar. A Ivete colocou aqui, com certeza sente, eu passei por isso, Ivete. E não se inquiete, se acanhe de sentir a dor da ausência da presença. Nós sentimos sim. Nós não sentimos mais desespero. O Espiritismo é o consolador prometido. Ele veio tirar o desespero, mas a dor de quem perde quem ama, essa dor vai ficar em você. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós sentimos a dor da ausência das pessoas que nós amamos, sim, que nos acompanham nessa jornada aqui nesse planeta. E aí, mas é só um até logo, não é um adeus, é um até logo, mas a dor permanece. Uma mãe que perdeu um filho, falar que não sente uma dor, claro que sente. Todas as vezes que ela lembra, ela sente sim. E ela vai sempre lembrar. E aí o que é que acontece? Você vai perceber que aquele garçom que estava ali deitado, machucado, espancado, já havia passado o padre, o pastor e o espírita. Quem é que falta passar, gente? Agora vai passar, sabe quem? Ivete botou aqui, a saudade é para sempre. A saudade, Ivete, é isso aí. A saudade é para sempre aqui no planeta. Enquanto estivermos no corpo físico, mas quando desencarnarmos, aí nos reencontramos no momento certo, desde que a nossa desencarnação não tenha sido antecipada por nós, pelos caminhos do suicídio direto ou indireto. Se nós continuarmos persistindo e não usarmos o instrumento do suicídio direto ou indireto, nós reencontramos. Mas se usarmos o instrumento do suicídio direto ou indireto, então nos afastamos cada vez mais das pessoas que queremos nos reencontrar no mundo espiritual. E aí vai passando agora, sabe quem, gente? Depois do padre, do pastor e do espírita terem ido lá, e diz que o espírita ele aplicou um passe no garçom que estava ali deitado e foi embora. Mas vai passando agora o travesti. O travesti vai passando e aí ele vê o irmão ali deitado, então ele para ajudar. A Raimunda colocou aqui, ó, mesmo aceitando a perda temporária do estará... Com certeza, Raimunda. Nós estamos nessa condição. O Luiz Cláudio colocou, o anjo caridoso. Nós estamos aqui nessa condição, sim. Nós vamos sempre sentir essa dor da saudade.
Ivete Butomário me ajudou muito com seus ensinamentos, graças a Deus. É um instrumento, Ivete, é um instrumento da espiritualidade amiga. Todos nós, a busca do Evangelho é de nos tornarmos instrumentos de Jesus, mesmo que imperfeitos. Jesus não está em busca dos trabalhadores perfeitos, Jesus está em busca dos trabalhadores predispostos, disponíveis. O Roberto colocou aqui, é isso que estou passando agora, uma dor imensa e uma saudade imensurável. Não perdi a fé e a esperança, mas perdi a alegria. Peço orações aos irmãos aqui presentes. Roberto, não permita que você perca a alegria. A dor você vai sentir, e a dor você vai sentir sempre. A dor de quem nós amamos, quando parte, nós sentimos, e isso é normal. O que você não pode é se permitir a prática do desânimo se instalando no seu coração, porque isso é sinal de influência espiritual. Os espíritos que buscam nos desequilibrar, eles têm um instrumento mais forte que eles usam, que chamam de desânimo. O desânimo é terrível. O desânimo leva você aos poucos a ir perdendo a vitalidade. Quando você perde a vitalidade, você vai perdendo a alegria de viver. Então você vai começando a enfermar. Se você está nessa condição, qualquer outro ou outra aqui precisa buscar ajuda e ajuda espiritual. Não facilite. Às vezes nós achamos que é normal. Olha, alguém desencarna, você chora, você sente uma semana, 2, um mês. Dê esse tempo para você. É a dor do luto. É perfeitamente normal. Eu conversei com um amigo que ele disse assim, olha, minha mãe desencarnou há 2 anos. Eu senti muita saudade dela, hoje ainda sinto, mas eu já compreendo que ela está num plano melhor, numa esfera melhor. Olha, Robério, a Simone colocou aqui exatamente o que passa nesse momento. Eu vou aqui falar para vocês, né? A pessoa que desencarnou na vida de vocês, eu garanto uma coisa, ela está melhor do que todos nós aqui. O mundo espiritual é um mundo repleto de bênçãos. A Raimunda colocou, o trabalho comunitário nos ajuda muito. Eu vou falar isso já já. A pessoa que termina o seu ciclo de provas, ela precisa retornar à pátria espiritual. E é como se você pegasse alguém encarcerado, que cumpriu sua pena e permanecesse preso. Depois de um determinado período, é a liberdade. E essa liberdade nós vamos fazer jus à nossa vida quando chegar um momento. Não se preocupa não, gente. O seu momento vai chegar também. Você vai ter essa liberdade plena. As pessoas às vezes perguntam assim para mim, Josué, você tem medo da morte? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É zero o meu medo da morte. Eu não sinto absolutamente nenhum temor em relação a isso. Mas eu não tenho pressa e eu espero que vocês também não tenham pressa. Porque nós temos muito trabalho a fazer. O que eu quero dizer para o Roberto, para a Simone, para Raimundo, para todos e todas que estão aqui, é que você vai sentir a presença da pessoa que você ama ao seu lado quando você começar a colocar suas mãos nas mãos dos que sofrem, nas mãos dos necessitados. E quando você fizer isso, você vai lembrar a pessoa que desencarnou que você ama. E ela vai colocar as mãos dela junto à sua. E naquele momento você vai sentir a presença da espiritualidade. Emmanuel tem uma mensagem linda chamada Saudade e Amor. E ele diz assim, olha, ante as lembranças dos entes queridos que te precederam na grande viagem de transformação, é natural que tuas orações, em auxílio a eles, sejam orvalhadas de lágrimas. No entanto, imagina as tuas mãos em outras mãos e as mãos. Aí ele vai falar. Eu nem lembro do resto da poesia de Emmanuel. É uma poesia linda. Chama-se Saudade e Amor. Você bota lá no Google, você vai ver. É Saudade e Amor, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem lindíssima. O que eu quero falar para você, nesse momento, é que agora o travesti vai passando ali e ele acolhe o irmão. E aí ele coloca o irmão no seu carro. A Simone colocou, faço isso todos os dias. Maravilha, Simone, maravilha. Ele vai colocar o travesti no carro. O travesti vai colocar o garçom no carro. Vai levar ele para o Hospital da Restauração. E lá no Hospital da Restauração ele vai esperar ele ser assistido, medicado, liberado. E ele vai dizer, meu irmão, o que eu pude fazer por você aqui nesse momento eu fiz, mas eu ainda tenho algum dinheiro no bolso para lhe ajudar a retornar para sua casa e alimentar a sua família. A pergunta que a gente vai deixar no ar, e a que Jesus deixou entre
entre os fariseus da época, porque existem os fariseus da época e existem os fariseus da época presente. Quem é que foi realmente o irmão próximo, mais próximo daquele garçom? Foram os religiosos de fachada que iam passando por ali, que encontraram as desculpas mais esfarrapadas para não auxiliar, ou o travesti. Ele usa o travesti, o Rubem Alves usa o travesti, porque o travesti é considerado a escória da sociedade. O travesti, o transgênero, nós não usamos mais a expressão travesti, trans, mas ele usa travesti para impactar. Porque o objetivo da mensagem, da parábola, é verdadeiramente esse, é impactar. O Luiz Cláudio colocou aqui o anjo, exatamente, Luiz Cláudio. O que eu quero dizer a vocês é que seu irmão, sua irmã, não importa o que sejam, o que importa é que são nossos irmãos e irmãs, independente da condição em que se encontrem. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não são palavras, não são livros escritos. Quando Jesus disse ide pregar o Evangelho, não havia nada escrito. Jesus não escreveu nada. Quando o Evangelho significa boa nova, mensagem, ide e pregai a boa nova a todos os corações que desejam escutar. Então Jesus, quando ele nos traz essa mensagem, é a mensagem da divulgação da sua própria vida. O Braga colocou aqui, fazem 5 meses que minha esposa desencarnou, mas todas as noites eu sinto a sua presença. Que maravilha, meu irmão. E eu vou dizer aqui uma coisa para você, Braga. Nós dignificamos as pessoas que nos antecederam ao mundo espiritual através do trabalho, de socorro aos necessitados, aos que são necessitados independente da condição. Não estou falando aqui nem condição financeira. Existem muitas pessoas necessitadas independente da condição financeira que possuam. O que eu gostaria de enfatizar para vocês é que espiritismo é acolhimento. Não importa, olha, o Kardec foi o maior humanista que eu conheci. Se você estudar a vida de Kardec, é impressionante. O humanista que foi Kardec. No Livro dos Espíritos, deixa eu ler aqui, a Raimunda colocou, o aniversário de Vitor é dia 21 do 12. Ele tinha 29 anos, todo ano faço doação de cesta básica conforme sua idade. Esse ano vai ser 39 cestas básicas, é minha meta, sempre. Muito bem, Raimundo. É uma forma que Raimundo encontrou de dignificar o retorno do Vitor ao mundo espiritual, a verdadeira vida, para um dia todos nós também retornaremos. Olha, eu não sou Josué, você não é Raimunda, você não é Claudivan, não é Ceci, não é Claudeci, não é Robério, não é todos, tantos e tantas que aqui se encontram. Nós estamos, esse é um momento. O espírito não tem sexo. O espírito não é homem, não é mulher. Os espíritos respondem. Quando Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? Eles dizem, não como entendeis. Eles não estão dizendo que não tem. Eles apenas estão dizendo que não tem como nós entendemos, porque o processo da sexualidade é muito complexo no mundo espiritual, ele vai se estendendo por planos espirituais. Eu não posso falar sobre isso agora, porque iria ocupar todo um tempo, mas os espíritos ainda vão passando um período no mundo espiritual com determinados condicionamentos que eles vão aos poucos superando, e isso são todos os processos. Então o espírito, você reencarna homem, você reencarna mulher. O espírita não pode olhar para o irmão, para a irmã, porque é homoafetivo, porque é transgênero. Ele não pode olhar com diferença, porque também é irmão e é irmã. Nós precisamos ter esse olhar de acolhimento. O espírito, esse aqui é branco, esse é preto. O espírito não tem cor. Você vai reencarnar branco, você vai reencarnar preto, azul. Você vai reencarnar da cor que você precisar reencarnar. São só cores. Por dentro, as almas são as mesmas, todas criadas por Deus. Então somos todos irmãos e irmãs. Esse é o Evangelho redivivo de Jesus. Não menospreza, não diminui, nos observa da forma que nós somos. Eu já encontrei mães sofrendo, mas José, eu sofro tanto. Não é porque eu não queira que meu filho ou minha filha seja assim, é porque eu sei o que ele ou ela vai sofrer. Eu digo, mãe, peça a Deus confiança e força. E esteja ao lado do seu filho, da sua filha, seja a condição que for. É seu filho, é sua filha. Nós reencarnamos nas condições que nós precisamos reencarnar. Quando eu escuto alguém chegar para mim, mas Josué, eu não queria ser assim, eu digo, olha, você é do jeito que Deus lhe criou. E Deus não erra. Deus não falha. A natureza não comete enganos. Você reencarnou
conforme você precisa reencarnar, conforme você precisa aprender. O humanista Kardec tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos sobre o casamento, e veja, em 1857, Kardec responde, os Espíritos respondem com uma grandeza e uma sutileza necessária para a época, porque em 1857, para a gente fazer uma ideia de localização, a Guerra do Paraguai acabou em 1870. Então, em pleno 1857, o Brasil ainda vivia esse conflito. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, que extinguia a escravidão, pelo menos no papel, porque a escravidão ainda existe até hoje. Existem rincões do nosso país que ainda existe trabalho escravo. Mas ela acabou legalmente em 1888. E aí Kardec, em 1857, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta acerca do casamento e os Espíritos respondem de forma grandiosa e sutil, que nem muitos espíritas perceberam. Casamento, os Espíritos respondem, é a união entre dois seres. Veja que os Espíritos não respondem, é a união entre homem e mulher. Os Espíritos não respondem isso. Os Espíritos respondem que casamento é a união entre dois seres. Dois seres. Sejam os seres que forem. Não importa se é um homem ou mulher, um homem com um homem, uma mulher com a mulher, não importa. É a união entre dois seres, espíritos que se amam, que espíritos que têm desafios juntos e em conjunto. Por isso que o Espiritismo é tão acolhedor, porque enquanto outras denominações religiosas ficam afastando, ficam perseguindo, o Espiritismo vai abraçando com Jesus. Agora, tem espírita que é intolerante, é o espírita, não é o Espiritismo. Emmanuel tem um livro maravilhoso chamado Vida e Sexo. Vida e Sexo é um livro fininho, mas é um livro maravilhoso. Eu tenho lido porque eu trabalho muito também em divulgação junto até aos jovens. E Vida e Sexo, ele vai fazer uma abordagem sutil, porque é um livro de 1970, em plena época da ditadura, com uma série de restrições para escrever. Para que vocês tenham ideia, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um livro que foi adulterado. Foi queimado até os seus originais, de tão adulterado que ele foi. Existe lá tanta adulteração na obra de Francisco Cândido Xavier. Eu não vou adentrar isso aqui agora, mas quando você vai lá para a Vida e Sexo, Emmanuel vai dizer, vai falar de casamento, que é a união de um homem, de uma mulher, de um homem e de dois corações. Quando ele diz de dois corações, aí ele não precisa mais detalhar. É semelhante à união entre dois seres, conforme fala nos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Então, quando você vai percebendo no contexto dessa mensagem, por mais que isso cause um impacto em vocês, pode causar, não se inquiete se causar, apenas se trabalhe. Apenas se trabalhe. Apenas abrace. Não importa quem seja, como seja. Eu acompanhei, alguns anos atrás, um caso de um jovem que havia sido preso. Esse jovem havia sido preso, ele era inocente. E aí eu fui convidado por uma pessoa que era espírita a me fazer presente para colaborar com essa família que estava passando por essa dificuldade. E o jovem era inocente, foi comprovado isso. Ele foi comprovadamente inocentado. Mas o pai, ele revelou um dia, conversando conosco no evangelho que fizemos na sua casa, que ele alimentava o pensamento de que bandido bom era bandido morto e que devia ter um paredão para eliminar todos os bandidos e criminosos e isso e aquilo. E eu não vou detalhar aqui a situação em que esse jovem foi preso, porque é uma coisa que não é tão antiga, mas ele pensava assim até o filho ir preso. Quando o filho foi preso, ele já não alimentava mais a ideia de que bandido bom era bandido morto. Porque quando Chico pergunta a Emmanuel quem é um criminoso, Emmanuel responde, criminoso é todo aquele que é pego no flagra. Nem sempre a sociedade vai entender que são criminosos os verdadeiros criminosos. Muitas vezes, os verdadeiros criminosos são aplaudidos diante da sociedade. E muitos que são conceituados à conta de criminosos, os são porque não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Por isso disse Jesus, ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer, de beber, que me visitaram quando preso, preconizando a prática da caridade e do evangelho, até para com os criminosos. Mas quando alguém diz bandido bom é bandido morto, você espírita precisa lembrar que ninguém morre. O bandido não morre. O espírito não morre.
Agora, se você alimenta o bandido bom é bandido morto, o bandido morto, desencarnado, vai bater na sua casa. Porque ele vai à sua casa porque você o atraiu para a sua casa através do seu condicionamento. Então, quando nós falamos que estamos aqui, e eu já ouvi muito isso, bandido tem que morrer, não quer não, leva para casa. Eu não preciso levar para casa não, meu irmão, minha irmã. Eu não trago para casa, eu vou até ele. Se ele ou ela precisar, nós vamos até eles e até elas, porque são nossos irmãos e irmãs, independente da condição, porque semelhante àquele pai, cujo filho foi preso, passou vários meses no presídio até provar que era inocente, provou, mas daqui que ele provasse a condição que ele viveu num presídio subhumana, uma condição medieval, onde ele ficou numa cela que tinha capacidade para 6 pessoas e tinha 25 pessoas, onde eles não podiam dormir todos ao mesmo tempo, porque um tinha que dormir em cima do outro, quando eles comiam uma comida semelhante a uma lavagem, quando eles não tinham uma água com decência para beber, uma torneira que pingava água, e que às vezes faltava, eles ficavam com sede e aquela era água para tudo. As condições de insalubridade, de sofrimento, quando o pai viu aquela condição, o pai perdeu mais de 10 quilos, rapidinho. E ele chorou dizendo, meu Deus, eu nunca mais vou falar isso na minha vida. Que bandido bom é bandido morto, que tem que matar, porque ele falava até o filho dele lá para dentro. Quem é aqui que não compreende que quando a Bíblia fala, no livro de Gênesis, Simone colocou, moro no Ipsep. Simone, tá pertinho de você o Alta de Souza. Não sei se você conhece o Alta de Souza, tá pertinho de você. Também tá pertinho de você a casa que eu participo, que é o GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis em Piedade, que também é uma casa de muito amor e carinho. Está perto de você várias casas espíritas maravilhosas, mas se você reside no Ipsep, de imediato que eu posso falar para você que está ali o Alta de Souza, bem pertinho de você. É só você colocar lá no Google, que você talvez dê para ir lá até andando. E aí o que é que acontece, gente? Nós vamos percebendo, através do nosso discurso de ódio, de intolerância, de respeito com as pessoas que são diferentes, que essa não é a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, se eu quero a visita de Jesus na minha casa, eu preciso cultivar no meu coração a compaixão, a misericórdia e o perdão. Compaixão, misericórdia e perdão. Não é fácil, não, mas é o que eu preciso cultivar. Quando eu cultivo a misericórdia, a compaixão e o perdão, é um terreno fértil para que seja jogada a sementinha do amor. E quando a plantinha do amor começa a surgir, eu começo a sentir os efeitos do amor na minha vida, porque é dando que se recebe, nos ensinou Francisco. Esse espírito iluminado, que tem um profundo amor à natureza, a natureza que arde tanto, com as queimadas, com o sofrimento dos animaizinhos, que são presentes de Deus para a nossa vida e que também são nossos irmãos e irmãs, os animais. E aí nós vamos percebendo como é importante a compreensão da dimensão do Evangelho, onde você não só sente compaixão pelos que sofrem, mas também é preciso sentir compaixão por aqueles que fazem sofrer. Porque aqueles que sofrem já estão resgatando, mas os que fazem sofrer ainda têm uma longa jornada e talvez nem dê mais tempo de dar continuidade a essa jornada no presente. Muitos espíritos que desencarnam hoje nem retornam mais para esse planeta. Muitos já não continuam mais aqui na Terra porque não oferecem condições de permanecer no planeta que nesse momento está recebendo uma enxurrada de espíritos nas condições mais difíceis e que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para assistir a todos e todas, independente se esses espíritos têm essa posição política de A ou de B, de C ou de D, isso não importa. Porque se A ou B chegar na sua casa espírita, eu tenho certeza que vocês vão receber. Se A ou B chegar na sua casa espírita, no seu templo religioso, na sua igreja, você não vai enxotar. A mensagem de Jesus não fecha a porta para ninguém. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. O Espiritismo, ele resgata esse Evangelho. Se os espíritas não compreendem esse Evangelho, isso não é o Espiritismo, isso são os espíritas que ainda não tiveram alcance. E eu sou espírita, mesmo não tendo esse alcance, porque ser espírita é estar em lutas.
em duras provas, para vencer não os outros, mas para vencer a si mesmo. Por isso que se você é intolerante, se você é racista, preconceituoso, não se desespere, mas peça a Jesus, peça às equipes socorristas do mundo espiritual, que possa lhe abençoar, lhe iluminar, lhe inspirar, lhe orientar, e os Espíritos nos inspiram, nos orientam e nos trazem essa sensação e passam para nós a percepção da importância da misericórdia, da compaixão e do perdão. Porque quando Jesus disse, ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer, me deram de beber, que me visitaram quando preso, quando enfermo, caridade para com os criminosos, para com os doentes, que me receberam quando estrangeiro, porque não existe, se você é daqui desse país ou de outro, todos nós somos irmãos e irmãs. Você reencarna no Brasil, mas também reencarna na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, no Afeganistão, onde você precisar reencarnar. Nós não somos nem cidadãos planetários, nós somos do universo. Nós nem somos praticamente desse planeta. Nós estamos aqui para ir aonde quer que a vida nos envie, para continuar aqui nesse planeta, conforme preconiza Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Que terra? A terra de regeneração. E nesse planeta de surgir. Então, nós precisamos estabelecer o entendimento desse evangelho. Se muitos não compreendem, sejamos nós a voz, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez. Não se preocupe se as pessoas vão criticar, se vão apontar o dedo para você, se vão condenar, se vão julgar, porque não importa o julgamento, a crítica, a condenação de ninguém. O que importa é que Jesus nos envia para trabalhar e Jesus nos diz, não nos inquietemos com as armadilhas de lobos, porque só os lobos caem nas armadilhas de lobos. Que possamos, através do conhecimento desse evangelho, trabalhar a espiritualidade dentro de nosso coração, para que um dia possamos compreender a mensagem de Jesus quando disse, bem-aventurados os mansos e misericordiosos. Não existe manso e misericordioso sem compaixão e sem perdão no seu coração. E para ter compaixão e perdão, você precisa compreender a todos e todas indistintamente. Indistintamente. Mas se você não compreende nesse momento, isso não é motivo de desespero, é motivo de mais prece, evangelho, intensificar o trabalho de assistência aos necessitados e reconhecimento. Porque nós precisamos reconhecer nossas limitações, nossas imperfeições, nossas incertezas. Eu estou olhando aqui no meu horário e eu quero que vocês me confirmem, eu acho que eu só tenho 2 minutos. É isso, Claudecê? Se você estiver atento aí, eu acho que só são 2 minutos. E aí, se alguém puder me dar um feedback, por favor, pode me dar sim. O Evangelho de Jesus, ele não é um livro de palavras escritas, decoradas, capítulo e versículo. Paulo colocou aqui, a doutrina espírita é Jesus pregando e consolando as nossas imperfeições morais e espirituais, na busca de um dia estarmos seguindo os seus passos. Coisa linda. Um abraço fraterno. Ô Paulo, é exatamente isso. No caminho dos passos de Jesus. E que passos tão lindos. Roberto Carlos, na música, ele nos diz, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Morrer não é o fim. Que Jesus possa continuar iluminando a todos e a todas que se fazem aqui presente, aqueles que não puderam aqui se fazer presente, que o Evangelho ressurja em nossos corações, que essa doutrina maravilhosa que o Consolador prometido possa continuar norteando nossos passos para aqueles que se encontram nesse momento com desânimo, com tristeza, com qualquer dificuldade. Nós pedimos a Jesus que possam abençoá-los, abençoá-las e colocar nos seus caminhos a orientação correta a seguir, que busquem o auxílio, porque o auxílio sempre chega. Muita paz para todos e todas e muita saudade de vocês. Até a próxima com Jesus. Um grande abraço, dona Ceci, seu Claudivan, representando a todos e todas dessa casa maravilhosa.
Um abraço para Joseli, para Abel, para Robério. Oh, meus irmãos, que as bênçãos do Evangelho se façam presentes nas vidas de vocês. E quando vocês, com muito equilíbrio, mentalizam os seres que amam, eles retornam nos sonhos, no sono, quando nós temos equilíbrio para recebê-los. Muita paz para todos e todas.